Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Vamos começar nossa aulinha? O que é que vocês acham? E aí, me falem um pouco aí de vocês, como é que estão de quarentena? Já brigaram com o contatinho, já fizeram as pazes, porque não vem mais, né? Diga aí. Bom dia, professor. Bom dia. Quem é que tá falando? Deixa eu ver aqui. Eu não tenho como brigar. Eu não tenho como brigar com meu contatinho, não, porque meu contatinho mora comigo. Então, Ah, mas aí você tá vendo seu contatinho ou não? tô, graças a Deus. A gente só tá em quartos separados devido ao ser de risco, mas Ah, caramba. estamos bem. Que doideira. Mas estamos bem. Graças a Deus. Como em outro período eu já fiquei quase 6 meses em isolamento, então está sendo um retorno a Já tá esse acostumado. momento crítico. Não, eu tô orientando. Desde 16 de março que não piso fora do apartamento. É, e tá certo, tá certo. Tem que fazer assim mesmo. Se todo mundo tomasse consciência, né? O problema é que tem gente que não aquieta o facho e quer ficar no meio da rua. Tem gente que não aquieta, tipo minha mãe, a gente fica chamando a atenção direto dela, mas também é porque muita gente, infelizmente, ainda precisa, né? Eu tenho o privilégio de ser servidor público, Uhum. tenho condições de ter equipamentos para fazer o home office, ter essas aulas, Legal, mas show eu de bola. reconheço que tem muita gente que não tem, Não e, tem. com certeza. Eu gostaria que eles tivessem, como eu tive, mas É, é complicado. exatamente. O negócio são esses aí que não podem, aí até a gente consegue entender, mas quem pode estar saindo porque quer sair, aí é que é complicado. Aí, aí eu só não peço para pegar a doença porque eu sei que ela é muito grave, mas você joga um monte de praga. É, faz parte. E vocês, galera, me falem aí agora. Show de bola. Digam aí, tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Estão fazendo exercício? Tem que fazer exercício, fortalecer a imunidade, tomar chá, tomar redoxon. Estão fazendo tudo isso? Eu li uma matéria que eu fiquei preocupado. Tá tudo encaminhando, o Felipe tá falando. Que bom, Felipe. Eu li uma matéria que eu fiquei preocupado, foi até no jornal O Povo, que o aumento do consumo de alma, a gente vai falar de alma hoje, aí eu já estou misturando as coisas, que o aumento de consumo de álcool durante a quarentena tem preocupado as autoridades. Aí eu disse, meu Deus, que não sejam os meus alunos, por favor. Eu espero que vocês estejam se cuidando, viu, galera? Espero sim, do fundo do meu coração. No mais, tudo bem, Eu né? tenho abstinência total de álcool. Boa, também. Passou foi à vontade, não sei o que é isso, passou à vontade total. Não tô mais bebendo. Para mim também. Tem umas coisinhas aqui no bar que é até legal de tomar, mas eu tô zerado, tanto em álcool quanto em live. Ou coisa Só as engraçada. aulas mesmo, live aí. Só as lives, as lives das aulas. Muito bem, muito bem. Eu assisti, minha segunda live foi da Sandy Júnior agora, no coisa, que é de criança, né? E quando diz, Sandy Júnior é a cara da minha infância. Eu fui assistir, mas muita propaganda, não sei como é que vocês têm paciência de assistir aquele negócio. Propaganda de. Cantou música, 10 minutos de propaganda. Cantou música, 10 minutos de propaganda. Não nasci pra isso, não. Comédia. Mas é importante se cuidar principalmente daqui, não deixar, nossa mente é um universo muito grande, e como todo universo muito extenso, é difícil, às vezes, a gente dominar. Então, é sempre importante você ser um imperador, Alexandre Magno, por exemplo, aqui da sua mente, para você ficar bem, porque disso aqui decorre tudo, né? Então, sistema físico, imunológico, tudo vem daqui. Então é importante que a gente tenha uma sanidade. Eu sei que é difícil, eu sei que está todo mundo enclausurado, não está saindo, mas vai passar. Então sempre pense, vai passar, e daqui a pouco a gente está junto, se Deus quiser, de novo, lá no Unifor, se Deus quiser. Tranquilo? Então pronto, se ninguém quer falar mais nada, seja muito bem-vindo à nossa próxima aula. Estou muito feliz com o nosso desempenho, tá, turma? Porque desde a quarentena a gente não deixou de ter nenhuma aula. E agora, para o pessoal da noite, o que eu estou fazendo também? Eu estou abrindo um Tira Dúvidas, 8h20 da noite. Exatamente porque tem alguns que têm teletrabalho, não conseguem acompanhar essa aula, preferem assistir pelo YouTube. Aí as pessoas que estão assistindo no YouTube, aí eu vou toda terça e quinta abrir a aula 20 e 20, não para repetir a aula toda, até porque não faria sentido, porque as aulas estão todas gravadas,
mas para poder tirar alguma dúvida, vai com o aluno tem, conversar um pouco, matar a saudade um pouco, né? Porque realmente eu tô meio saudoso. Acredito que todo mundo, né? Nossa rotina faz falta. Enfim, então o microfone do senhor tá batendo vento. Ah, é o ventilador. Sabe o que é? Porque eu resolvi não ficar no ar-condicionado hoje. Valeu, Malan. Resolvi não ficar no ar-condicionado hoje, porque é ruim, né? Muito ar-condicionado. Aí eu disse, não, eu vou lá para fora. Mas aí, se eu ficar aqui sem ventilador, eu morro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui, que eu achei que era melhor, que era menos interferência. Vou deixar o ventilador ligado aqui para mim. Se ficar ruim de vocês ouvirem, vocês me falam, tá bom? E aí, galera, estão conseguindo me escutar ou tá ruim? Dá um retorno aí, Malan, ver se tu tá me ouvindo melhor agora. Tá melhor, Cleide? Ótimo. Então pronto. Pronto, fechou. Porque se eu ficar sem ventilador, aí eu vou ter que entrar, porque não dá não, esse nosso Ceará é muito quente. Show de bola. Então vamos lá, né? A gente tá falando um pouco sobre filosofia cristã, que na realidade é mais conhecido como filosofia medieval. Então a gente vai entender hoje uma transiçãozinha entre essa questão da filosofia cristã para a filosofia medieval, da escolástica, né, da patrística, que até a gente conversou um pouco na aula passada, para a escolástica. A gente vai entender um pouco mais sobre Santo Agostinho. Então, na aula passada, eu conversei mais sobre como é que surgiu essa filosofia cristã, essa filosofia medieval, e é isso que a gente vai continuar na aula de hoje. Eu vou revisar rapidinho e a gente continua a nossa matéria, certo? Turma, vou compartilhar a minha tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só ligar o microfone e falar, ou só escrever aqui que eu tenho o maior prazer de responder. Certo? E contem comigo, tá, pessoal? Se você quiser um dia marcar um FaceTime aí para você me contar seus problemas, eu tô junto. E, professor, você vai me contar os seus? Eu não tenho problema. Sua linda como eu vai ter problema? Não vai. Show. Turma, tá apresentando aqui minha tela. Pronto. Show, pois agora eu vou sair. O Felipe já tá rindo. Faz parte. E eu não sei se tá acontecendo com vocês, eu não sou de dormir muito, eu durmo 5 horas por dia e tá bom demais. Parece a quarentena, acho que eu tô dormindo 7 horas por dia, 8, e acordo morrendo de sono. De que diabo é que tá acontecendo? Será que o vírus da mosca Tsetse, acho que é Tsetse o nome da mosca, que é a mosca do sono, né? Ela tem um vírus aí que ela vai colocando na gente e a gente fica com sono. Eu não sou de sono. Eu não sou de jeito nenhum. Aí alguém tá falando aqui, a Ana Luísa tá falando assim, eu tô dormindo demais também. Pois é, não sei o que é isso, eu durmo, sei lá, geralmente eu dormia meia-noite, meia-noite e meia, 5h30, sei lá, já tava acordado. Agora eu durmo 11h30, dá 8 horas eu acordo. Eu digo, vixe, coisa esquisita. Vamos pra frente. Turma, então esse é o nosso slide. Esse slide, como vocês sabem, ele está no Unifor Online, tá? Já tá lá desde sempre. E foi o slide que eu apresentei para vocês. Eu até gosto de falar aqui um pouco dessa obra e das demais obras, porque a gente conversou na aula passada sobre alguns paradigmas errados que se tem em relação ao período da filosofia medieval. Como assim paradigmas errados da filosofia medieval? Turma, a gente quando pensa em filosofia medieval, e nós já conversamos sobre isso na aula passada, por isso que eu vou passar um pouco mais rápido, a gente pensa, a Idade Média é uma idade das trevas, uma idade sem luz, uma idade de retrocesso, uma idade onde imperava o demônio, a caçamba inquisição. É assim, turma. Muito embora tenha havido muita morte na Idade Média, a Idade Média ela não foi o período mais violento da história. Idade Média, que a gente está entrando aqui no século I depois de Cristo, você pode botar até no século I antes de Cristo, em diante, até mais ou menos o século VII, ela não foi definitivamente o período mais violento da história. O período mais violento da história foi um século que eu e você, nós vivemos, que foi exatamente o século XX, o século das grandes guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. O século XX, sim, foi o período mais violento da história, e não a Idade Média, como muita gente passa. Mas essa criação que se coloca na nossa cabeça em relação à Idade Média, de ser a Idade das Trevas, o período de retrocesso da humanidade, um período onde você sentia medo o tempo todo, essa ideia, quem colocou na nossa cabeça, e é bem a 8ª vez que eu vou falar isso para vocês, eu acredito que muitos já tenham percebido, outros vão ser a primeira vez que vai perceber, foi muito por conta do renascentista. O renascentismo, a gente vai conversar, foi um movimento muito importante, alinhado com o iluminismo,
que é um movimento muito de retorno à antiguidade clássica, essa filosofia clássica de Sócrates, Platão, Aristóteles, que a gente já conversou e que a gente vai voltar a falar disso. Só que, assim, a questão toda do renascentismo é que ele é o tipo daquela pessoa, vamos chamar o renascentismo de pessoa, que precisa pisar numa pessoa para subir. Então sempre tem as falciane no emprego, no trabalho, no grupo de trabalho aí que vocês fazem, às vezes trabalho para apresentar para o professor, e aí sempre tem um, sempre não, né? Mas geralmente tem um que pisa no outro para poder subir. Então o cara não fez nada, e aí de repente ele, não, eu fiz tudo. Enfim, eu vejo o renascentismo com um pouquinho disso, porque o renascentismo, ele, para subir mais e para colocar a Idade Média lá no poço, o renascentismo criou esse monte de paradigmas sobre a Idade Média que realmente não são tão verdadeiros assim. E são paradigmas que o professor do colégio, ele teve que te dizer, porque são paradigmas que caem no Enem, que caem nos vestibulares, e é por isso que você tem que colocar como acertado. Mas, primeiro, não foi esse século das trevas, da luz, essa Idade Média, quem nomeou foi o Renascimento. E o Renascimento nomeou de Idade Média para falar que é a Idade Medíocre, daí porque é a Idade Média. Mas, na realidade, foi uma idade de muita produção cultural, como você vê aqui. Tenho certeza que todos vocês, independentemente da religião, já entrou numa igreja católica. E as igrejas católicas, elas são permeadas de santos, de obras de artes. Aquelas igrejas são lindas. Qualquer viagem que você faz, se você vê uma igreja, você quer entrar para exatamente apreciar. E ou aquela igreja foi construída, não foi construída na Idade Média, porque faz muito tempo, mas ela foi construída inspirada na arte da Idade Média, na arte mais barroca, na arte mais de contraste entre preto e branco. Então você vê que a Idade Média, ela tem uma arte muito focada assim na pouca luminosidade. E aí por isso que falaram que a Idade das Trevas, porque não tinha luz, que era retrocesso da humanidade muito grande, matava todo mundo. Enfim, a Idade Média, ela não foi esse período tão grotesco como colocam na nossa cabeça. Foi um período de muita produção cultural. Não foi somente foi um período de muita produção cultural. Não foi um período de muita de maior matança da história da humanidade. E ela também, turma, não vamos romantizar a Idade Média não, tá? Porque a Idade Média, ela foi muito romantizada pelo romantismo, né? Romantismo, que é muito aqueles contos da Disney, princesa, príncipe, amor perfeito, ideal. A Disney, né, assim como o romantismo, teve a ideia de colocar tudo sublime, perfeito. Então, enquanto o Renascimento colocou a Idade Média lá embaixo mesmo, pisou na Idade Média, e ele conseguiu ter uma projeção desse pensamento renascentista sobre a Idade Média tão grande que até hoje a gente fala sobre esse pensamento do Renascimento. Veio o romantismo e disse assim, não, vamos romantizar tudo. Então, a Disney, por exemplo, romantiza qualquer aspecto da vida humana, está romantizado pela Disney. E a Disney romantizou também a Idade Média. Então, esses cavalheiros que a gente vê no filme da Disney, como as princesas, as donzelas, muitos são inspirados na época da Idade Média. Foi uma idade de camponesas que iam colher morango, camponesas que atrás pintar, honra absoluta, também não foi assim, não. Foi um período como qualquer outro normal da história da humanidade, e que houve oscilação de poder, que na realidade quem tomou o poder mais nessa Idade Média foi a Igreja Católica, principalmente com o fortalecimento da escolástica, que é o que a gente vai conversar hoje. Então, alguns paradigmas, eu gosto de sempre falar isso trabalhando nesse quadro, exatamente para vocês poderem perceber que a Idade Média não foi essa idade tão ruim como pregam para a gente. Foi uma idade de grande produção cultural, surgiu a primeira universidade na Idade Média, ou seja, existia a preocupação com a questão da escola, tinham altos debates sobre questões científicas. O problema é que essas questões científicas, elas eram permeadas por questões bíblicas. A gente vai conversar hoje um pouco sobre isso. Então, não foi também uma idade romantizada de honra, de cavalheirismo, de camponesa. Foi uma idade como qualquer outra. Imagine, pessoal, daqui a 10 séculos, se é que a humanidade vai ter condições de viver ainda 10 séculos, já que a gente consegue destruir o próprio planeta que a gente vive,
planeta Terra nos dá a vida e a gente tem a capacidade de destruir o planeta Terra, para mim não faz sentido isso. Enfim, se a humanidade ainda tiver 10 séculos para frente, imagine aí o que é que vão falar da época que a gente está vivendo agora. Vão falar o quê? Que foi uma época que todo mundo morreu, porque lá na China pegaram um vírus, que era um vírus do morcego, e toda a humanidade parou e todo mundo ficou trancado em casa, tal, tal, tal. Veja, você está vivendo um período único na história da humanidade. Tudo que já tiveram outros, mas é o que a gente ouve falar da febre espanhola, a gente ouve falar exatamente dessa época da Idade Média, que da peste negra, que matou todo mundo. A gente ouve com terror. E a gente está vivendo isso, realmente dá um medinho, tal, mas também não é essa coisa exagerada como colocam pra gente, não. Toda essa nossa discussão é só pra a gente conversar. Sempre que você parar para pensar sobre uma época e for muito exagerada, procure equilibrar as coisas. Então a Idade Média foi um período de normalidade, mas que tinha toda uma questão política, tinha toda uma preferência política, tinha toda questões que são diferentes da gente hoje. Mas se você pensar hoje, a gente vive questões absurdas quando se trata dos próprios poderes executivo, legislativo, judiciário, não se entendendo. Então isso, quando for retratado mais para frente, vai ser retratado com muito terror. E você está vendo que também não é desse jeito, né? Mas enfim, deixa eu abrir para perguntas. Alguém ia falar? Eu. Tá. Assim, é uma pergunta e também uma observação. Tá. E uma observação, são duas coisas. A pergunta é se essa questão do renascimento, né, ter focado tanto nas coisas ruins que aconteceram, né, que eles dizem que aconteceram, e muitas aconteceram, é porque eles não concordavam com a forma de produção cultural que foi feita na época. Uhum. Essa é a minha pergunta. Exatamente. Faz a observação que eu concordo. E a observação é que, como eu trabalho já há quase 13 anos em fórum, eu leio muitos processos e eu vejo essa fase de o Renascimento querendo colocar lá para baixo a Idade Média e o Romantismo tentando enaltecer como um processo mesmo, em que a parte autora entra com uma jurisprudência, aí a parte contrária entra com outra jurisprudência que diz o contrário e o juiz vai decidir. Nós somos os juízes, né? Porque a gente pega essas informações com o senhor, com os livros, documentários que a gente tem acesso, e aí a gente vai ser o juiz de achar que a Idade Média foi boa, foi ruim, foi mais ou menos. Muito bacana, gostei muito do ponto de vista. A primeira que foi uma pergunta, na realidade, tu já perguntou respondendo, né? Realmente você tem toda a razão. Até o Roger, ele colocou aqui que o iluminismo era muito anticlerical, ou seja, era muito contra essa dominação muito grande que a Igreja Católica teve. Porque o grande problema da Igreja Católica nesse aspecto, e problema entre aspas, é que toda e qualquer base científica tinha que ter base também na Bíblia. Então você não podia falar nada, cientificamente falando, que fosse de encontro à Bíblia. Mas nessa época eles se preocupavam também com o pensamento de Platão, de Aristóteles, até de Sócrates. Santo Agostinho, por exemplo, ele cristianizou Platão, enquanto São Tomás de Aquino cristianizou São Tomás de Aquino Aristóteles. A gente vai falar sobre isso na outra aula. O fato é que, como a Igreja Católica dominou muito o pensamento na época, simplesmente não queriam, quando veio o Renascimento, romper com essa dominação da Igreja Católica. Por isso que o Roger está falando que era muito anticlerical. O Renascimento, o Iluminismo, muito bem, Roger. E aí a tua pergunta já foi uma pergunta respondendo, então você está certíssimo. E com relação a ver o Renascimento e a Idade Média como parte de um processo, achei super interessante essa visão. Veio o Renascimento dizendo que a Idade Média foi uma droga, que foi matança, que isso e aquilo outro. Aí tem pessoas que tentaram defender a Idade Média, mas não conseguiram, e aí o Renascimento ganhou, e por isso que a gente tem essa concepção, aspas, errada sobre a Idade Média, ou então exagerada da Idade Média. Aí, em grau de recursos, talvez tenha professores como eu, né, que tentam fazer com que, dizer, pessoal, peraí, também não é assim. Não foi uma idade tão grotesca como o Renascimento prega. Mas, enfim, muito bem.
Vou continuar aqui a aula, turma. Se quiserem falar, pode ficar à vontade, ou então se quiser escrever aí, pode ficar à vontade também. Show. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente voltar para o nosso slide. Então, exatamente, eu comecei toda essa discussão para você ver uma arte produzida exatamente onde se vivia a Idade Média. Foi um período de grande produção artística. Então, muitos objetos da igreja foram produzidos na Idade Média, e são objetos muito bonitos, são objetos que respeitavam muito o estilo barroco. Aí, na aula passada, a gente conversou um pouco sobre o surgimento da Idade Média. E como é que foi esse surgimento? A gente viu que a filosofia da antiguidade são 4 períodos: pré-socrático, cosmológico, socrático ou antropológico, o sistemático e o helenístico. Aí a gente viu que o helenístico foi um período de dominação de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, que a Macedônia na época era a Grécia, tanto é que a gente pensa que a Macedônia é o país Macedônia, mas não é. O país Macedônia hoje foi obrigado a mudar de nome, ficou Macedônia do Norte, exatamente para não confundir com a Macedônia onde viveu Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande, ele era grego, ele não era macedônico. Na época, ele era grego, que tinha uma cidade-estado chamada Macedônia. E não que ele nasceu no país da Macedônia, mas enfim. Então, Alexandre o Grande dominou tudo, ele foi até discípulo não, né? Ele foi, o professor dele foi Aristóteles, e aí por isso que ele valorizava muito a questão da cultura grega, já que ele tinha um grande respeito por Aristóteles. E nesse período helenístico, a gente conversou muito sobre a ataraxia, sobre as 4 escolas que te ajudam a buscar a paz de espírito. E aí, nesse helenismo, quando o império de Alexandre o Grande era tão grande que o sol nunca se punha, né? Era tão grande que sempre tinha sol. De maneira que ia lá da Grécia até a Índia. Foi um sincretismo cultural muito grande. E esse sincretismo cultural vai ter profunda relação com a Idade Média, como a gente vai ver na aula de hoje. Então, nessa época do período helenístico, simplesmente Alexandre dominou tudo, mais discurso político de como ser feliz, que é o que eles fizeram. Acontece que Alexandre o Grande faleceu. Quando ele faleceu, o império dele foi dividido entre os seus generais, então o império, que era uma imensidão, ficou pulverizado. E os próprios generais passaram a brigar entre si, enfraqueceu o império e entrou a questão da dominação do Império Romano. Então o Império Romano, ele iniciou até antes mesmo de Jesus Cristo. Como esse Império Romano, inclusive eu coloquei aqui seriado para assistir, Roma, para vocês. Eu assisti a primeira temporada, são só 4 episódios, é sobre Calígula, fantástico, só que Calígula é depois de Cristo. Aí a segunda temporada é exatamente sobre Júlio César, que é a que eu tô agora, eu tô no 3º episódio. E aí é sobre Júlio César, que é antes de Cristo. Mas o fato é que, com a queda do Império da Macedônia, passou-se a invasão do Império Romano. E com essa questão do Império Romano, a Grécia, Roma e todo o Império Romano continuava politeísta. Acontece que um dia um imperador chamado Constantino I, ele foi travar uma batalha muito difícil. E ele leu algo que ele entendeu como um presságio. Ele entendeu que se ele usasse, o que ele entendeu, né, que se ele usasse um símbolo cristão nas armas dos soldados, simplesmente ele venceria aquela batalha. E o que é que ele fez? Bom, eu sou politeísta, o grande problema do cristianismo, que nem eu e nem ninguém aqui de Roma gosta, é porque o cristianismo ele é monoteísta, mas eu vou arriscar, já que eu não estou afim de morrer. E aí Constantino I, ele simplesmente usou o símbolo da cruz, isso é uma lenda que contam para justificar por que a Idade Média, por que o Império Romano virou cristão, e aí o Constantino simplesmente usou o símbolo da cruz e ele ganhou a batalha. Quando ele ganhou essa batalha, ele editou um documento que a gente chama de Édito de Milão. O que acontece? Cristo, obviamente, nasceu no ano 0 de Cristo. Né? No ano 0 a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo. E Cristo viveu por 33 anos. Com a chegada de Cristo, surgiu o cristianismo. Então, rompe toda uma questão cultural, de era todo mundo ser politeísta, e vem Cristo dizendo que o Pai é só um, que Deus é só um. Os cristãos, eles foram por mais de 300 anos perseguidos. Eles não tinham liberdade de culto. Até que Constantino I, depois dessa historinha que eu comentei com vocês, ele editou esse documento chamado Édito de Milão, e esse documento, ele permitia o culto cristão. Então, os cristãos que ficaram do ano 0 a.C., né, ano 0, até o ano 312
depois de Cristo, eles foram por mais de 300 anos perseguidos, sem poder cultuar o Deus deles. Então, o que é que aconteceu? Com toda essa historinha, já que Constantino I utilizou os símbolos da Igreja Católica, a gente não falava nem tanto em Igreja Católica, mas o símbolo cristão da cruz, das armas, ele ganhou, ele editou esse documento, o Edito de Milão, permitindo o culto cristão. E ele provavelmente continuou, ele meio que se converteu para o cristianismo, de maneira que ele foi passando isso de geração para geração, até que chegou o imperador romano Teodósio I, e esse imperador romano, ele era cristão, e ele determinou que agora, a partir dali, Roma se tornava um império cristão. E ele fez isso num ato chamado Edito de Tessalônica. Edito de Tessalônica foi, então, um ato, foi editado pelo imperador romano Teodósio I, e ele exatamente transformava o Império Cristão de politeísta no Império Cristão, o Império Romano de politeísta, para o Império Romano Cristão monoteísta. E é por isso que o Vaticano está lá em Roma, no caso não está em Roma, né? O Vaticano está no Vaticano, já que é uma cidade-estado, mas é pertinho lá de Roma, por isso que está na Itália, exatamente por conta do Império Romano. Então, tudo isso que a gente está conversando tem impacto direto na nossa vida hoje. Quando você vê lá Praça São Pedro e o Papa lá sozinho discursando, porque em época de pandemia, discussando assim, né, fazendo a missa, em época de pandemia não dá para fazer a missa e todo mundo se reunir lá. Então é por isso que muita gente faz viagem até Roma para poder conhecer o Vaticano. Por isso que o Vaticano é a menor cidade-estado do mundo. Tudo isso aconteceu e influencia a gente diretamente hoje por conta de um cara chamado Constantino I, que teve esse presságio, e depois desse cara chamado Teodósio I. Existe um filme agora para você assistir se você quiser acompanhar como é que foi essa cristianização do Império Romano. Vou voltar aqui para saber se vocês estão com alguma dúvida. Deixa eu colocar aqui. Ninguém falou mais nada? Alguém quer falar alguma coisa? Eita, vem cá. Tó. Alguém quer falar mais alguma coisa, turma? Ou deu para entender? Tranquilo? Deixa eu mostrar para vocês de novo o meu bebê. Tem um bebê aqui meio ciumento, que ele não é meu, ele é da minha sobrinha. Ai, Jesus. Esse aqui, pessoal, é o Biscoito. Ele é um dozinho, ele é bem inteligente. Cara, esse é um bebê. E deixa eu mostrar. Opa, vem cá, top. Deixa eu mostrar. Acho que o Alfa não quer vir. Vem, Alfa. Meu Deus. Cara. Aí o outro fica assim, ó. Aí esse é o top. Esse aqui é o bebê que me acompanha. Então, galera, onde eu tô, ele fica vendo se tá me protegendo. Eu acho barato. Eu fico aqui nem 2 minutos, vocês vão ver. E o outro tá aqui por cima. Tranquilo, turma? Então bora continuar a nossa aula? Show? Vamos nessa. Show? Tá compartilhando, né? Deixa eu ver aqui, tá. Pronto. Então o que é que acontece, turma? Veio então, com essa mudança do Império Romano, de um Império politeísta para o Império Cristão, simplesmente viu-se o surgimento da filosofia que a gente chamou de patrística. E a patrística, eu estou falando isso para a gente conseguir comparar a patrística com a escolástica, essa patrística foi muito o esforço de 2 apóstolos, que foi Paulo e João. Paulo e João, e junto com os primeiros padres da igreja, eles criaram a patrística muito no sentido de evangelização. Em qual sentido? Turma, nessa época do surgimento do cristianismo, veja que a gente está no século I ao VII depois de Cristo. Ou seja, é no século que a Igreja Católica passou a ter cultos permitidos a partir do ano 383. 383 não, 313. 313. E ela foi, o Império Romano virou o Império Cristão a partir de 380 depois de Cristo. Então, principalmente no primeiro século, surgiu a religião, beleza. O imperador se tornando o imperador cristão já é ótimo, já ajuda muita gente a se converter ao catolicismo. Mas lembre que a gente veio de uma tradição filosófica de muita racionalidade. E a Bíblia, ela não consegue explicar muitas coisas de maneira racional. Então surgiu essa filosofia patrística e a filosofia cristã, a filosofia medieval, ela é muito focada nessa filosofia patrística para unir fé e razão. Então, a questão que a gente está conversando agora, de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são os principais expoentes dessa filosofia, ela surgiu, essa filosofia,
exatamente de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, para poder evangelizar, trazer o máximo possível de adeptos ao catolicismo, o máximo possível de adeptos ao cristianismo. Então a patrística ela foi uma filosofia criada exatamente por João e Paulo, que eram dois apóstolos de Jesus, com alguns padres, tentando unir fé e razão. Então eu não consigo falar em filosofia sem falar de razão. Eu não consigo falar de cristianismo, de religião, sem falar de fé. Como é que eu faço a união dessas coisas? Então, exatamente porque o cristianismo sofria muitos ataques teóricos, exatamente porque não fazia sentido o criacionismo, que Deus criou tudo em 7 dias, surgiu a filosofia patrística, e patrística significa pai, o nosso pai, Jesus Cristo, Deus, um que é 3 em um só, para explicar racionalmente, então a filosofia patrística surgiu, para explicar racionalmente, ou pelo menos tentar explicar racionalmente, os preceitos bíblicos. E o que é que eles ganhavam com essa união de fé e razão? Ganhavam mais adeptos, ou seja, evangelizavam mais, traziam mais adeptos para o cristianismo, e também ganhavam mais, além disso, além de ganhar mais adeptos, eles ganhavam também, eles conseguiam defender a religião deles de ataques teóricos. Então foi assim que surgiu a filosofia patrística, e aqui na aula passada eu conversei um pouco com vocês sobre a divisão do Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano, quando ele caiu pela invasão dos bárbaros, né? Só que nessa época já se tinha enterrado o corpo do apóstolo Pedro aqui no Vaticano. E aí o que acontece? Por isso que foi criado o Vaticano aí. Só que o Império Romano ele continuou por muito tempo, com o chamado Império Romano do Oriente, que é esse aqui na Turquia. Então aqui a gente tem a Igreja Católica romano-latino, que é o que fala, como a gente está aqui no Vaticano, onde tem a Praça São Pedro, aqui, onde o Papa celebra as missas, só que o Império Romano, ele continuou no Oriente, na Turquia, e aqui na Turquia a gente tem a Hagia Sophia, que foi uma igreja católica, tanto é que tem essa cúpula de igreja católica, mas depois, quando a Turquia se tornou muçulmana, na questão aí de Maomé, foi transformada em uma mesquita. Então são os grandes representantes aqui da nossa filosofia. O Império Romano ele se estendeu, né, e foi inclusive até a Turquia, só que com a queda do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente continuou, e aí com a cidade de Istambul, lá na Turquia, a gente encontra a Hagia Sophia, incrível. A Turquia, pessoal, foi um dos países que eu mais gostei de ter ido. É um sincretismo fora do comum. As cidades lá, principalmente Istambul, não para. É assim, 24 horas por dia. Você acha de um tudo. É aquele mercado mesmo, questão que a gente bem lembra árabe, de comércio, de venda. E essa mesquita aqui, ela é incrível. E em frente a ela tem outra mesquita, que é a mesquita azul, que é toda azul, a cor mais linda. Enfim, e por conta dessa filosofia, por conta de tudo que a gente está estudando, surgiram exatamente essa mesquita, a Hagia Sophia, e o Vaticano, né, aqui representado pela Praça São Pedro. Então, turma, aqui é só para vocês perceberem que a gente está falando de coisas de 21 séculos atrás, mas são coisas de 21 séculos atrás que nos impactam diretamente hoje. Então, essa filosofia, turma, que ela surgiu, o grande tema, né, da filosofia patrística para fazer essa evangelização, para a filosofia patrística trazer mais adeptos para o cristianismo, para exatamente defender a Igreja Católica desses ataques teóricos, como é que a gente pode resumir essa filosofia patrística? Então, a filosofia patrística ela vem a ser a possibilidade de você conciliar a fé e a razão a respeito de 3 posições principais. O que a gente vai ficar, dependendo do caso, dependendo do filósofo que a gente vai estudar, é que fé e razão são conciliáveis. Algumas vezes a fé e algumas vezes a fé subordina a razão. Essa parte a gente vai entender melhor quando a gente for estudar São Tomás de Aquino. Quem subordina quem? É preciso entender, crer, ou é preciso crer para entender, basicamente? Então aqui a gente tenta, surgiram 3 posições na filosofia patrísticas, 2 dizendo que elas não são conciliáveis, mas o que predomina é que fé e razão são sim conciliáveis. Dependendo do filósofo, a fé predomina sobre a razão, ou a razão predomina sobre a fé. A gente vai conversar sobre isso mais na frente. E aí tem Santo Agostinho,
E eu até coloquei assim, encontrou Jesus, exatamente porque toda vez que eu falo de Santo Agostinho, me lembra uma música da época que eu era criança. Turma, se eu era criança, provavelmente você nem escutou essa música. Mas existia uma banda muito famosa chamada Asa de Águia. Ela ainda existe hoje. Só não sei se está fazendo música, mas ela ainda existe, era muito famosa. Fortal, que pau que falava Asa de Águia. E eles criaram uma música que era assim, ó. Eu era um bêbado e vivia drogado, encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus. Então, basicamente, a música falava de um cara que era bêbado, drogado, que era ninguém na vida. Ele simplesmente encontrou Jesus. Quando ele encontrou Jesus, ele se reconciliou com Deus e ele passou a ser um cara direito. E se é que isso é ser direito. Mas, enfim. O fato é que isso pode retratar muito a história de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele foi começar a ser filósofo, foi começar a se encontrar com Jesus quando ele tinha mais ou menos 37 anos. Então, se você está aí perdido na vida, você faz parte da estatística do Jornal do Povo, né, que divulgou que o aumento do álcool, do consumo do álcool durante a quarentena faz parte começou a escrever as obras dele. E ele teve, pessoal, mais de 93 obras divididas em mais de 230 livros. Então ele escreveu muito. E não é à toa que ele foi tão importante que a gente está conversando sobre ele hoje. E, professor, o que fez esse cara encontrar Jesus? Que eu tô doido para encontrar Jesus também. Foi muito por conta da mãe dele. Dizem que a mãe dele foi uma santa, que a mãe dele rezava muito, pedia pela alma do filho, era muito cristã. E aí ele deve ter passado por poucas e boas, né, com a mãe dele, até que ele resolveu se converter e estudar o cristianismo. E ele ajudou muito o cristianismo com essa questão de desenvolvimento um pouco maior da filosofia patrística, que a gente vai estudar agora o que é que ele está pensando, né? Eu resumi o pensamento deles no próximo slide em cinco pontos que a gente vai ver. Então, Santo Agostinho, eu tô com a gordura. A escrita de Santo Agostinho, então, ele retoma o pensamento de Platão. Lembre que o principal foco aqui dessa época é unir razão e fé. Razão, filosofia antiga. Fé, filosofia medieval, né? Agora, a parte da Idade Média. Então, como a gente une? E para unir, Santo Agostinho, ele cristianizou muito Platão. Santo Agostinho tem até uma frase que, para mim, ela marca muito, sabe? Eu fiz muito sobre essa frase. Ele diz assim, que os filósofos antigos, e ele estava se referindo a Sócrates, Platão, Aristóteles, principalmente a Aristóteles, principalmente a Platão, ele falou que os filósofos antigos chegaram na porta do céu, preste atenção, os filósofos antigos chegaram na porta do céu, mas nele, no céu, não adentraram por orgulho racional. Então, olha o que ele diz, que os filósofos antigos, com os pensamentos, com as produções que eles fizeram, com tudo, todos os estudos, eles chegaram na porta do céu, mas eles não adentraram a porta do céu por orgulho racional. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que para os filósofos antigos terem entrado no céu, faltou uma pitadinha de fé. Eles chegaram até a porta do céu com a razão. Faltou um pouco de fé para eles conseguirem adentrarem aos céus. Então ele diz que o ideal é você conciliar todo o pensamento desses filósofos antigos, mais especificamente a questão da racionalidade, conciliar esse pensamento com a fé. E foi isso que ele tentou fazer. Então, ele cristianizou Platão, eu acho que alguém falou alguma coisa. Só ver aqui. Ele se converteu quando ele foi assistir uma missa em Milão, por meio de uma pregação de Santo Ambrósio. Ó, que bonito, obrigado, Roger. Roger aí contribuindo. Realmente eu nunca pesquisei muito a fundo sobre a vida dele, mas muito obrigado, Roger, por ter trazido isso. Eu queria botar, então, uma missa de Santo Ambrósio na internet, para ver se meus alunos, para ver se as pessoas elas se convertem. Faz parte. Vamos lá. Então, Santo Agostinho ele cristianizou Platão. Por que ele cristianizou Platão? Turma, muito dessa discussão da filosofia da Idade Média, vocês vão perceber, falando sobre alma, muito, falando sobre a imortalidade da alma, exatamente para poder confirmar muitos dos preceitos bíblicos.
Então, é muita questão aqui de alma. E ele cristianizou Platão exatamente porque ele veio falar de alma, de outro mundo, dessa questão de reencarnação. Então, ele foi conversando sobre isso. Então, para Santo Agostinho, o ser humano é uma alma que serve um corpo, que se serve de um corpo. É uma alma que se serve de um corpo. Isso é muito Platão. Tanto é que Platão, ele é inatista. Platão diz que o nosso nascimento é o momento que o nosso corpo aprisiona a nossa alma. E aí, para Platão, né, nós somos inatistas, porque tudo que a gente sabe, tudo que eu estou falando aqui, a gente já sabia, estava na nossa alma, tá na nossa alma, a gente só precisa descobrir racionalmente. Isso é o que Platão diz, tanto é que Platão é inatista. Foi até o trabalho, tá, para vocês entregarem hoje, o trabalho. E eu já passei o trabalho dessa semana para vocês entregarem daqui a uma semana. Show. Então, para Santo Agostinho, o ser humano é uma alma que se serve de um corpo. A purificação da alma em Platão e a sua ascensão libertadora até levar-se à contemplação das ideias transforma-se em Santo Agostinho na elevação ascética até Deus, que culmina no êxtase místico da felicidade, que não pode ser alcançado neste mundo. Então, quando eu falei sobre o mito de Platão para vocês, eu falei que todos nós estamos acorrentados, olhando para a parede, e a gente está vendo a sombra das coisas. E aí o que é que acontece? Quando a gente consegue se libertar dessa corrente, passa pela fogueira, vê que nós estamos sendo manipulados, e a gente sai da caverna, eu disse, muitos não aguentam a claridade das ideias, né, do sol, volta para a caverna, outros voltam para chamar as pessoas que estão lá acorrentadas, e esses que voltam são chacoteados, são mortos, a galera bate neles que não acreditam, e outros têm a felicidade de ficar lá fora mesmo, contemplando o mundo fora da Matrix, né? A gente até conversou sobre isso. Então, Platão, ele diz que a nossa alma, ela se liberta e vai para o mundo das ideias. E é lá que a gente tem a felicidade plena. Santo Agostinho, a gente diz que ele cristianizou Platão exatamente porque ele fez isso, ele fez mutatis mutandis, essa modificação. Então, para ele, enquanto para Platão a nossa felicidade era a nossa alma encontrar o mundo das ideias, encontrar o mundo real, sair da caverna, para Santo Agostinho, a nossa alma vai alcançar essa mesma felicidade, não só saindo da caverna, mas sim encontrando Deus. Então, para ele, quando a gente encontra Deus, é que a gente sente essa alegria que Platão narrava que a gente sentia. Então, quando a nossa alma tem esse contato com o espiritual, com Deus, que é um Deus único, a gente fica feliz. Então, Santo Agostinho diz que essa saída da caverna é a elevação da sua alma até Deus, que culmina no êxtase seu, na felicidade sua, que não pode ser alcançada neste mundo. Então, a vontade, eu vou falar muito sobre vontade, sobre ele, já a gente vai falar sobre isso no próximo slide. Então, a vontade seria essencialmente criadora e livre, e nela tem raízes a possibilidade do ser humano afastar-se de Deus, isto é, aproximar-se do mal. Reside aqui a essência do pecado. Santo Agostinho, ele vai falar que o pagão é mais preso do que o cristão. Em outras palavras, que o cristão é mais livre do que o pagão. E por que ele vai falar isso? Exatamente porque ele diz que a gente é refém da nossa vontade. A nossa vontade, então eu tô aqui, que vontade de comer um sorvete, que vontade de beber, que vontade de fazer sexo, as vontades que o pagão, que nós que somos livres, aspas, para ele, a vontade que a gente tem de fazer as coisas, tá? A vontade de, quero beber todas hoje, quero comer doce até morrer, quero comer até não sei o quê. Essas vontades exageradas nos tornam refém do nosso corpo. Então, para ele, o cristão, como cristão, tem que seguir toda uma doutrina, tem vários postulados que o cristão tem que seguir, tem a questão dos 7 pecados capitais que não pode cometer. O cristão, como ele não se deixa dominar pela vontade, o cristão é mais livre do que o pagão. Então, uma das coisas, está até no próximo slide, que a gente vai conversar dos 5 pensamentos principais de Santo Agostinho, um deles é exatamente isso, que o cristão é mais livre que o pagão. Por quê? Porque o pagão, ele é refém da vontade dele. Ele é refém, ele tem que saciar as vontades dele. Então, por exemplo, minha mãe precisou, eu tô aqui na casa de praia, minha mãe precisou ir para Fortaleza, minha irmã, o povo daqui de casa, encomendou 1 zilhão de doces. Ou seja, nós estamos todos reféns a essa vontade. Bolo, chocolate, não sei o que. Refém. Tem gente que está refém a beber todo dia, tem gente que está refém o quê? Aos vícios.
Então, para ele, o cristão, como ele não se deixa dominar por esses vícios, ou não deveria deixar, né? O cristão, ele é mais livre do que o pagão. Então, ele diz, a vontade seria essencialmente criadora e livre, e nela tem raiz a possibilidade de o ser humano afastar-se de Deus. Então, para Santo Agostinho, a gente deve se conter e não seguir essa vontade do nosso corpo, e não ser refém dessas necessidades do nosso corpo. Não comer muito, não beber muito, não seguir os postulados cristãos, que dessa forma você vai ser mais livre do que o pagão. Já que a vontade do nosso corpo, para Santo Agostinho, traz a possibilidade do ser humano se afastar de Deus. Isto é, a se aproximar do mal. Tem outra discussão que a gente vai ter sobre Santo Agostinho, que é sobre se Deus é tão bom, por que existe o mal? E aí ele vai falar que o mal não existe, o mal não é. O mal é onde Deus não está. Então, quando você se entrega à sua vontade, vai beber todo dia, e vai comer todo dia, quando você se torna refém das vontades do seu corpo, simplesmente você está se aproximando do mal e se afastando de Deus. E Deus está, onde Deus está, é bom. E onde Deus não está, é mal. Então, para ele, o mal não é. Ou seja, o mal é uma situação em que Deus não está. O mal é a ausência de Deus. Como é que você se aproxima de Deus? Não sendo refém das vontades, seguindo os postulados cristãos, indo para a missa todo domingo, fazendo todos os preceitos que o catolicismo, no caso que o cristianismo, manda você fazer. Se você se entrega às vontades mundanas do mundo, se você se entrega às vontades sua, do seu corpo, você deixa de estar próximo a Deus e você vai se afastando de Deus, vai para o mal. E o mal é onde Deus não está. Então, quando o ser humano, de acordo com Santo Agostinho, ele se entrega à vontade dele, ele se entrega ao pecado, ele vai em direção ao mal e consequentemente, em direção ao pecado. E o único responsável seria o próprio livre-arbítrio e a vontade humana. Ou seja, ele falou que Deus deu o livre-arbítrio para a gente poder escolher que caminho chegar. Caminho de satisfazer minhas vontades mundanas, e aí me afastar de Deus, me ligar ao mal, ou caminho de eu seguir a Deus. E é isso que o livre-arbítrio ele representa para Santo Agostinho. A possibilidade de você ver se você vai seguir os preceitos de Deus, não sendo refém dessa vontade humana, ou seguir o preceito do mal. Que até aqui a gente fala da questão financeira, né? Se você não tem muitos desejos a satisfazer, já que você é cristão, para que você precisa ter muito dinheiro? Doe parte do seu salário para a igreja, que vem a história do dízimo, né? Do dízimo da igreja. Enfim, para ele, então, a gente tem o livre-arbítrio e tem a vontade humana. Dentro desse livre-arbítrio, a gente deve raciocinar para não se deixar levar pelas vontades humanas. E a gente deve ter fé para exatamente seguir com fé até o caminho de Deus. Deu para entender, turma, até aí? Alguém riu? O Roger riu? Eu não sei porquê, não lembro mais. Mas digam aí, pessoal, tá tudo bem? Vocês estão entendendo? É porque é meio viajante, assim. Pronto. Ah, legal. Massa. Então vamos continuar nesses pensamentos de Santo Agostinho. Peguei nos cachorros, eu fico morrendo de nojo. Eu acho que eu disse para vocês, né, que eu sou meio ruim de bactéria, eu não curto muito bactéria, né? Então eu sou todo limpinho, aciado e tal. E aí eu peguei nos cachorros, fico doido para lavar a mão. Ou comédia. Show, então vamos continuar. Aí, turma, então a vontade humana, ela existe, o livre-arbítrio existe para Santo Agostinho, mas você deve racionalizar para não seguir a vontade do nosso corpo. Você deve seguir os preceitos cristãos. E para seguir os preceitos cristãos, você tem que ter fé. E quanto mais fé você tiver, mais você seguir esse preceito cristão, mais próximo você vai se encontrar de Jesus. Do que o contrário, que aí Jesus, ou seja, Cristo, o mal existe quando Cristo não está. Já volto a falar sobre isso. Então, para que o ser humano possa lutar eficazmente contra as tentações da concupiscência é uma das coisas, a vontade de fazer sexo, por exemplo, é necessária a graça. Sem ela, o livre-arbítrio pode distinguir o certo do errado, mas não pode tornar o bem um fato concreto. Em outras palavras, o que ele quer dizer pra gente é que até a vontade de fazer sexo, a gente deve segurar para fazer sexo só depois do casamento, um sexo para procriação, não um sexo para prazer.
Porque hoje o que a gente mais vê é que as pessoas fazem sexo por prazer, né? Seus, como é que eu posso chamar vocês? Seus incrédulos. seus... O fato é que as pessoas muitas vezes fazem sexo por prazer, e para ele o sexo não era para ser por prazer. Sexo é mais uma tentação do corpo e que vai nos afastar de Deus. Você deve fazer sexo só com sua esposa, e o sexo, quando você fizer, era para procriar. Daí porque, por muito tempo, não sei nem como é que está hoje, a Igreja Católica foi até contra o uso de camisinha. Não sei como é que está hoje. Exatamente porque o sexo tem que ter essa finalidade de procriação, e não pode ser essa confusão que hoje todo mundo é de todo mundo. Hoje, até li, a pessoa falou assim, eu tenho um best friend forever para sexo. Eu digo, como é isso? Não, é aquele negócio de RA, eu digo, oi? Aí eu não vou nem falar, PA, eu digo, oi? Aí eu entendi, né, o que significa, mas hoje as pessoas têm até isso, ou seja, estão se distanciando de Deus de acordo com Santo Agostinho. Oi, eu vou para o céu, vocês não sei, mas eu vou para o céu. Então vamos lá, turma. 5 verdades sobre Santo Agostinho que a gente não pode sair dessa aula sem saber. E aí, com esse slide, eu termino a aula, e na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre a escolástica e sobre São Tomás de Aquino. Bom, 5 verdades sobre Santo Agostinho. Primeira, anterioridade do amor. O que é a anterioridade do amor? Turma, você tem que amar o amor para até amar Deus. Então, você tem que primeiro aprender a amar. Amar, inclusive, a ponto de amar o amor. E só depois que você puder amar o amor, é que você vai conseguir amar a Deus. Então, o amor, ele deve ser anterior a todas as coisas. Então, ame o amor para depois você amar a Deus e amar todas as coisas. Então, comece a amar o amor. Comece a amar a amar. Então, para Santo Agostinho, o amor precede absolutamente tudo. E é isso que a gente tem que buscar na nossa vida. Amar as pessoas. Amar a Deus. Amar o conhecimento. Amar. Então, é isso que para Santo Agostinho a gente tem que fazer. São uma das 5 verdades dele. A próxima verdade dele é que o cristão ele é mais livre do que o pagão. Por que o cristão ele é mais livre do que o pagão? Exatamente porque eu já conversei com vocês. O pagão ele é refém das vontades dele. Então o pagão é refém da vontade de fazer sexo, de comer exageradamente, de ir para festa, de fumar. O pagão ele é refém dessa vontade. Então o pagão não é livre. Quando a gente fala, o pagão, a gente imagina a esbórnia, aquelas festas, em homenagem ao deus Baco, em homenagem a Dionísio. O fato é que a gente vê o pagão como um povo extremamente livre, digamos assim. E, na verdade, para ele, não. O pagão é extremamente preso, refém. Preso e refém do quê? Dos desejos dos seres humanos. O cristão ele é mais livre, porque o cristão não deixa se valer por esses desejos. Não deixa que esses desejos o atormente. Outra questão de Santo Agostinho, e que a gente vai ver que é diferente em São Tomás de Aquino, é que a fé precede a razão. Lembra que eu falei que a fé e razão são conciliáveis? Contudo, para alguns filósofos, fé é melhor do que razão. Fé é assim, você primeiro tem que ter fé para depois raciocinar. Para outros, primeiro você tem que raciocinar para depois ter fé. Para Santo Agostinho, a fé precede a razão. E o que é que ele quer dizer com fé precede a razão? Para Santo Agostinho, acima de tudo, você tem que ter fé. Fé na palavra do Senhor, fé na palavra de Jesus Cristo, fé para poder racionalizar as coisas. Então, para ele, tem coisas que o ser humano não vai entender racionalmente. Quando o ser humano não entender racionalmente essas coisas, é só ter fé e acreditar. Então é isso que ele diz. Primeiro, tenha fé que a palavra bíblica ela é verdadeira, ela quer o melhor para a gente. E a partir do momento que você tem fé, racionalize. Então, por exemplo, uma das grandes críticas que se faz ao cristianismo é a Santíssima Trindade. Como é que eu explico que uma coisa é 3 coisas ao mesmo tempo? Como é que uma pessoa é Pai, é Filho, é Espírito Santo? Como é que uma coisa, Jesus Cristo, ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo ao mesmo tempo? Deus é Pai, é Filho e é o Espírito Santo ao mesmo tempo? Como é que eu explico que uma coisa são 3 ao mesmo tempo? Aí ele diz, nesses casos, você tem que ter fé e acreditar que é assim porque é a palavra do Senhor. Então ele diz que a fé acima de tudo.
Então, somente se você tiver fé, você consegue racionalizar. A razão sozinha, para ele, é manca. A razão sem fé é manca. Daí porque ele diz que os filósofos antigos chegaram na porta do céu, mas nela, no céu, não adentraram por orgulho racional. E aqui é super legal uma anedota que ele criou, pessoal, que é sobre a criança e o mar. Conta a lenda que um dia Santo Agostinho estava caminhando pelo mar, nas reflexões dele e tal, e aí ele viu uma criança que estava tirando toda a água, estava com um balde, né? Tirando a água do mar e botando tipo, num buraco. Os buracos que a gente faz na praia. Então ele tirava a água do mar e botava no buraco. Tirava a água do mar e botava no buraco. Aí ele perguntou, né? Ô, linda criança, o que tu estás a fazer? E aí a criança respondeu, estou colocando toda a água do mar nesse buraco. Estou colocando toda a água do mar nesse buraco. E ele disse para ela, ô criança, você não sabe que é impossível colocar toda a água do mar neste buraco? Aí a criança olhou para ele com aquele ar reflexivo e disse, é mais fácil colocar toda a água do mar nesse buraco do que o ser humano entender a Santíssima Trindade. E aí essa criança se transformou no anjo e foi embora. Ou seja, o anjo estava passando para Santo Agostinho que acima de tudo você tem que ter fé. Ao invés de querer questionar racionalmente tudo, inclusive a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra do Senhor, você tem que ter fé. Então tenha fé na palavra de Cristo, na palavra do Senhor, na palavra de Deus, e só depois da fé é que a gente, só depois que tiver fé é que você consegue racionalizar as coisas. Galera, até aí alguma dúvida? Sim, não, mais ou menos, como é que vocês estão? Tudo bem? Acredito que sim, né? De boas. Oh, beleza, que bom. Então vamos continuar. Aí, turma, a próxima questão dele é se Deus é perfeito, é porque aqui a nossa aula vai já acabar. Eu não queria falar disso aqui rápido. Eu vou fazer assim, turma. Para não ficar muito conteúdo até, eu vou terminar a aula aqui, falta o quê? 2 minutos para a gente terminar. E aí eu vou revisar um pouco do pensamento dele na próxima aula e vou falar daquela parte com mais calma, porque eu acho melhor. Beleza? Então é isso. Se vocês precisarem de mim, fiquem à vontade, estou à disposição, os monitores estão à disposição também, tá bom, pessoal? Então fiquem em paz, fiquem com Deus e tudo de bom. Tchau, turma. Vou terminar a reunião aqui. Show.